mundo sabe que amor próprio é o segredo de um bom relacionamento, seja esse relacionamento familiar, social, conjugal, entre amigos e por aí vai. Todavia, muitas pessoas, por não entenderem o que é a palavra amor e automaticamente não compreenderem como exercer tal palavra a si próprias, acabam agindo por aí, mendigando atenção, mendigando afeto, se autodestruindo por conta de outras coisas e pessoas. Sendo assim, neste vídeo eu quero compartilhar com você 9 dicas para que você possa fortalecer o seu amor próprio e, consequentemente, lide melhor com as situações que se fazem presente no seu cotidiano. Portanto, fica comigo até o final deste vídeo para não perder nenhuma dica e nenhum aprendizado, principalmente com relação à 9ª dica. Afinal de contas, é dela que vai depender todo o êxito das demais dicas. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália e sem enrolação, vamos direto para as dicas. Dica número 1, presta bem atenção para você não ficar boiando aí, perdendo nenhum aprendizado. Procure estar ao lado de quem realmente gosta da sua companhia e não de quem só visa a sua utilidade ou apenas te admira. O que essa dica tem para nos ensinar? Tem diferença de estarmos ao lado de pessoas que realmente têm prazer em nossa companhia e de pessoas que apenas nos admiram ou visam a nossa utilidade. E quando eu falo aqui de estar ao lado, eu não estou me referindo ao sentido literário da coisa, até porque é natural estarmos ao lado de diversas pessoas ao longo do dia e não temos afinidade com todas essas pessoas não gostam de fato da gente, isso faz parte. O que eu estou querendo dizer é que se for para você trazer para o seu íntimo, trazer mesmo para um convívio mais pessoal, se for para você estar ao lado de alguém nesse sentido, se for para você ter um relacionamento sério com alguém, visando ali um futuro casamento e coisas do tipo, procure pessoas que realmente gostam da sua companhia. E não pessoas que apenas admiram uma qualidade sua, uma habilidade sua, ou que visam sua utilidade. Nós somos úteis para diversas pessoas neste planeta. Podemos ser produtivos em diversas ocasiões. Porém, se é para trazermos pessoas para o nosso hall mais íntimo, para um convívio mais próximo, se é para a gente compartilhar coisas mais pessoais com outras pessoas, que possamos fazer isso com gente que realmente nos valoriza pela nossa companhia, por gente que realmente enxerga nosso valor, não por aquilo que podemos proporcionar, mas por aquilo que somos, simplesmente por sermos, e não por aquilo que vamos ofertar para o outro no sentido de satisfazer apenas o interesse do outro. 2ª dica, presta bem atenção, ofereça seu tempo para quem faz o seu tempo valer a pena. Nosso tempo é uma coisa extremamente valiosa. O tempo não volta. O que passou já passou e não tem o que fazer mais. Quantas vezes investimos nosso tempo com pessoas e coisas que não fazem ou fizeram nosso tempo realmente valer a pena? Para pensar. Nosso tempo é uma coisa tão valiosa. É através dele que podemos buscar coisas que fortaleçam o nosso desenvolvimento pessoal, que agreguem em conhecimentos bons. E quantas vezes a gente usa nosso tempo, investe ele em coisas ou até em pessoas que não fazem ele valer a pena. Quantas vezes você já colocou tua bunda numa cadeira ou num sofá para ficar assistindo conteúdos que não lhe somavam em nada quando o assunto é evolução, quando o assunto é desenvolvimento pessoal? Quantas vezes você deixou de meditar, deixou de examinar coisas que iam te tornar uma pessoa muito melhor para sair com outras pessoas, para ficar em balada, em barzinho, se drogando, fumando, e tudo isso não lhe agrega em nada de útil. Pelo contrário,
só lhe agreguem coisas inúteis, em porcaria, tanto para a sua saúde e dependendo do que você faz, quanto para a decadência da sua saúde moral. Porque existe nossa saúde física, saúde psicológica, saúde emocional e a saúde moral. Observe, seja sincero no seu autoexame. Quantas vezes você já ofereceu, investiu o seu tempo em coisas ou em pessoas que não fizeram o seu tempo valer a pena? E no agora, no que você está investindo o seu tempo? É interessante termos esta segunda dica bem quente na nossa mente. Se é para investir meu tempo com algo ou alguém que não vai fazer meu tempo valer a pena, e valer a pena aqui, ele está no sentido de algo que nos estimule a ser uma pessoa mais racional, estimule a ser uma pessoa mais responsável, algo que realmente nos faça crescer rumo ao bem. Se é para investir o meu tempo em algo que não vai me proporcionar estes valores, então é melhor deixar para lá. Não importa se era um ajuntamento em família, não importa se era para ficar na frente de um aparelho de televisão vendo um monte de porcaria aleatória, se era para ficar navegando em internet, rolando feed de notícias de rede social, sem rumo, sem perspectiva. Se é para investir o tempo assim, é melhor não investir. Porque nosso tempo, ele é único, ele não volta, ele é valioso. Então, se é para investir o tempo em algo ou alguém que não vai fazer ele valer a pena, deixa quieto. Esquece, deixa de lado. Você é único, eu sou única. Mais do que qualquer outra pessoa nos enxergar, nós temos que nos enxergar. E ninguém, melhor do que nós, tem o dever de saber o que realmente vale a pena para nós. Terceira dica, presta atenção para não perder nenhum aprendizado e informação. Trate cada pessoa de acordo com aquilo que ela semeia. Veja muito bem o que essa dica diz. Vou repetir para que fique claro. Trate cada pessoa de acordo com aquilo que ela semeia. Ah, Natália, mas isso não é a mesma coisa do que dizer trate cada um de acordo com como ele te trata? Não, não é a mesma coisa. E eu vou explicar o porquê. Se você for tratar alguém de acordo com o modo que a pessoa te trata, então você não é muito diferente dela. Vou dar um exemplo. Alguém lhe ofende. Você retribui a ofensa com xingamentos. Não tem muita diferença de você para outra pessoa. Alguém lhe ofende e você toma uma atitude sensata com relação a essa ofensa. Dependendo do grau da ofensa, você simplesmente começa a ignorar a pessoa, começa a já desprezar ela, já não traz mais ela para o seu convívio, ou dependendo do caso, você vai denunciar a pessoa, vai dar um belo de um processo nas costas dela por danos morais. Isso é tratar a pessoa de acordo com aquilo que ela semeia. Ela semeou uma ofensa, ela vai colher consequências. Se você, diante de uma ofensa, retribui com ofensa, então você tratou a pessoa como ela te tratou. E aí você não é muito diferente dela. Logo, tu que fala dos outros, fazes o mesmo. Então, se é para a gente tratar as pessoas de algum modo, convém tratarmos cada uma delas de acordo com aquilo que elas semeiam. E pasme, a maioria das pessoas não gostam de colher o fruto que plantam. Sabia disso? Já tive experiências com pessoas que falavam coisas e quando você começa a fazer essa pessoa viver o que ela mesma falava, ela já não gostava. É engraçado isso. As pessoas plantam algo, mas não querem colher. Mas o correto é com que cada um de nós colha aquilo que a gente planta. Esse é o correto. Isso é justiça. Justiça não é a gente passar a mão na cabeça uns dos outros, querer aliviar a colheita dos outros. Justiça é cada um colher aquilo que planta, mas de uma maneira sensata. Como eu expliquei, não adianta nada retribuir ofensa com ofensa, xingamento com xingamento, violência com violência. Temos que aprender a dar a cada um de acordo com aquilo que ele semeia, de uma maneira sensata, de uma maneira sóbria, de uma maneira racional. Outro exemplo disso que eu estou falando está na figura de Jesus de Nazaré, em especial na ocasião em que ele estava crucificado ao lado dos dois ladrões.
Veja, segundo a história, um dos ladrões escarnecia, debochava. O outro ladrão realmente exerceu ali uma petição sincera, abriu o coração ali para ele, quando reconhecia que realmente ele estava ali por merecer, mas Jesus não. E até tentou dar um toque para o outro amigo ladrão. Qual foi o comportamento de Jesus com relação aos dois ladrões? Aquele que estava apenas debochando, escarnecendo, insinuando coisas, o que Jesus retribuiu para ele? O desprezo, o silêncio, a indiferença. E com relação ao outro ladrão, que estava ali numa conversa sincera, ele deu o quê? Atenção. E mais do que isso, palavras de conforto. Então, que nós possamos dar a cada um, tratar a cada um, de acordo com aquilo que cada um semeia. Quarta dica, que também é muito importante, presta bem atenção. Não mendigar atenção, carinho, afeto e afins de absolutamente ninguém. Essa quarta dica é fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso amor próprio e para a nossa forma de se relacionar com as outras pessoas. Tem momentos que estamos nos sentindo mais frágeis, tem momentos que estamos nos sentindo mais carentes, mas isso não deve ser o suficiente para ficarmos mendigando atenção, afeto e carinho dos outros. Muitos relacionamentos amorosos, conjugais, eles se tornam uma coisa pobre, porque já não tem mais aquela coisa entre o casal, mas uma das partes fica mendigando. Sendo que quando envolve a esfera do sentimento, as coisas têm que fluírem naturalmente, de acordo com aquilo que plantamos, de acordo com aquilo que cultivamos. Outros casos também é com relação a relacionamento familiar. Quantas vezes os pais ficam mendigando atenção e afeto de filhos e vice-versa. E tem que analisar se determinado sentimento, no caso o afeto, coisas do tipo, não são afloradas, talvez alguém não plantou isso no outro. Já vi casos de pais que na velhice ficam choramingando por aí que filho não tem carinho, filho não tem afeto. Mas você puxa o histórico e vê como foi esse pai e essa mãe com esse filho ao longo do crescimento do filho. Foram uma bosta. Desculpa a expressão, mas é a realidade. Foram uma bosta, foram ausentes, foram negligentes e aí na velhice quer cobrar atenção. Uma coisa é o filho deixar de ofertar os devidos cuidados que um ser humano precisa. Isso já é questão de cidadania. Um bom cidadão, ele não vai negar socorro, ele não vai negar um auxílio quando este realmente for necessário. No quesito sentimental e afetivo, as coisas não são impostas. E a gente não deve mendigar isso. Temos que entender que se determinadas pessoas não têm determinado afeto, afinidade, carinho por nós, das duas uma, ou não semeamos isso e não cultivamos isso no outro, ou realmente não faz diferença nenhuma para o outro ter isso por nós. E está tudo bem. Porque dane-se se as pessoas têm carinho por nós, dane-se se as pessoas têm afeto por nós, dane-se se elas têm afinidade conosco. O que elas têm que ter é respeito. E caso você não entenda o que significa a palavra respeito, visto que ela foi muito deturpada ao longo dos anos, depois deste vídeo, assista um vídeo que tem no canal chamado Como Respeitar o Próximo. O link vai estar na descrição e talvez no final deste vídeo aqui. Voltando para a dica em questão, não convém ficarmos mendigando atenção, afeto de absolutamente ninguém. Se você realmente acha que uma pessoa é muito importante, você faz questão do carinho dela, faz questão da presença dela, cultive isso então. É como diz aquelas frases, se você quer que os pássaros venham até você, não coloque eles numa gaiola. Prepare o jardim, coloque coisas que sejam atrativas aos pássaros, tenha árvores perto de você que os pássaros vêm. Não precisa aprisionar, não precisa ficar implorando, mendigando. Faça a sua parte. Quer apreciar as borboletas? Tenha um belo jardim. É assim que funciona nas relações humanas também. No lugar de ficar mendigando, implorando, faça a sua parte. Dê o seu melhor. Crie um ambiente em volta de você agradável.
Aprenda a ser mais respeitoso, respeitosa com as pessoas. Ou seja, aprenda a dar a devida atenção para aquilo que elas falam, para aquilo que elas fazem. Não que dar atenção signifique concordar ou aprovar. Quando você assistir o vídeo Como Respeitar o Próximo, você vai entender melhor o que eu estou falando aqui. Quando a gente dá atenção para alguém, porque isso é respeitar, respeitar é dar atenção, fazemos isso com a intenção de exercer um julgamento justo. Ou seja, você não pode concordar ou discordar de algo sem antes ter dado a devida atenção para este algo. E o que mais as pessoas fazem em nosso planeta é não exercer o respeito. Porque elas são rápidas para opinar, são rápidas para julgar. E temos que fazer julgamentos depois de muito exame. Temos que dar um veredito no sentido de concordo ou discordo depois de termos investigado a coisa. Isso é respeitar. Então, quando o assunto é sentimento, afeto, carinho, não se mendiga isso de ninguém. Ai, meu pai, minha mãe nem tem um gesto de carinho comigo. Teu pai e tua mãe têm a obrigação de cuidar de você, fornecer para você os requisitos necessários para a sua sobrevivência e proporcionar para você coisas que vão lhe auxiliar no seu desenvolvimento. Carinho e afeto são coisas que a gente cultiva. E muitas vezes as pessoas não têm como dar aquilo que nem elas têm. Já parou para pensar que teu pai e tua mãe teve uma infância de merda e eles também não sabem o que é dar carinho porque eles nunca tiveram? Já parou para pensar que às vezes a sua esposa ou teu esposo nunca recebeu um carinho na vida e eles não sabem como proporcionar isso? Às vezes custa para nós aprendermos isso, porque às vezes a gente tem uma visão, e eu sei o que eu estou falando, eu falo isso com experiência na causa. Às vezes a gente tem uma visão de algo e não entende que o outro, ele não aprendeu aquilo, por isso que ele não sabe dar. Mas isso não significa que a outra pessoa não nos respeite, não tenha um comprometimento conosco. Por isso a importância de exercermos o respeito. Tem que analisar todos os ângulos e não se mendiga essas coisas. Se é para alguém estar conosco, que seja porque a pessoa realmente quer estar, e que coisas que envolvem o sentimento fluam naturalmente. Nada de prisão, nada de violência para fazer a coisa acontecer, nada de manipulação, enfim, nada dessas coisas. Tem que ser natural, tem que fluir, porque assim a coisa é prazerosa, a coisa é gostosa, é algo que a gente vai ter prazer em experienciar. Vamos para a próxima dica, presta atenção. Abra mão dos sentimentos que tem ou que possa vir a ter por alguém, sempre que eles não forem devidamente correspondidos. O que esta quinta dica significa? Presta bem atenção nas palavras. Convém abrir mão dos sentimentos que temos ou que possamos vir a ter por alguém, sempre que a gente detectar que estes sentimentos não estão sendo ou não têm a possibilidade de ser devidamente correspondidos. Devidamente. O que isso significa, Natália? Presta atenção no exemplo que eu vou te dar. Você vem até mim e me pede emprestado uma margarina da marca Qualy. Eu te emprestei a minha margarina da marca Qualy. Quando você for retornar, me devolver o produto que eu te emprestei, você no mínimo tem que devolver a mesma marca que eu te emprestei. Ou uma marca melhor, caso você saiba que eu goste daquela marca. Isso é corresponder algo devidamente. Eu te empresto uma margarina Qualy e você vem me devolver uma margarina da marca Delícia, Doriana, Claybon, você não me correspondeu devidamente. Se não existisse a palavra devidamente, você teria me correspondido, porque eu te emprestei uma margarina e você me devolveu uma margarina. Mas não é isso que interessa. O que interessa é nossos sentimentos serem devidamente correspondidos. E nesse exemplo que eu estou dando da margarina, como você me corresponderia devidamente? Fornecendo para mim exatamente o que eu te forneci, ou melhor, na esfera do sentimento é a mesma coisa. Se é pra gente ter sentimento por algo ou por alguém
que não nos corresponde devidamente, então que a gente abra mão desses sentimentos e cada um siga o seu caminho em paz. Porque assim a gente não vai ficar mendigando afeto, mendigando atenção, mendigando nada. Conforme a gente vai abrindo mão daquilo que sentimos por algo ou alguém, quando constatamos que não estamos sendo devidamente correspondidos, a coisa vai fluindo melhor, vai sendo mais natural. Então, olhe para os sentimentos que você tem, observe a si próprio, veja se realmente você está sendo devidamente correspondido. Mas também tome cuidado, porque tem pessoas que se colocam num pedestal e aí nunca vão se achar devidamente correspondidas. Olhe para si com sinceridade, sem fantasia. Só assim você vai poder fazer um julgamento justo, um julgamento sincero, tá bom? Vamos para a próxima dica. Não deixe de fazer algo que possa ser benéfico para você, só porque alguém não se sente à vontade com aquilo que você quer fazer. Veja bem, existem coisas que são benéficas para nós. Benéficas mesmo, não no sentido de uma opinião pessoal que temos, algo que realmente é bom. Por exemplo, uma coisa que é benéfica para todos, caminhada, atividade física, isso são coisas benéficas. Mas tem pessoas que não gostam de fazer esse tipo de coisa e ficam fazendo o que com os outros? Enchendo o saco. Como? Vou dar um exemplo. Fulano, hoje eu vou dar uma caminhada, tudo bem? Ai não, não vai não, fica aqui em casa comigo. Ai, você vai me deixar sozinho? Gente chata, gente que não quer se cuidar e fica enchendo o saco de quem quer se cuidar. Não deixe de fazer algo que é benéfico para você só porque alguém não se sente à vontade com aquilo ou não vê como você. Veja bem o que a Gica falou. Ora, você é um indivíduo único, a outra pessoa também é um indivíduo único. Mas se você está abrindo mão de algo que é benéfico para a sua saúde, algo que é benéfico para o seu desenvolvimento pessoal, por conta de petiçõezinhas de gente que vive uma vida sem perspectiva, que não dá um sentido para a situação de vida, toma cuidado, porque se anular nesse ponto não é saudável. Se você está vendo que algo é benéfico para você, no sentido de vai te trazer melhorias e benfeitorias na sua saúde, no seu progresso profissional, no seu desenvolvimento como pessoa, vai te ensinar a ser mais humano, mais responsável, mais inteligente, mais ético, de boa índole, enfim. Se você está vendo que algo vai te proporcionar essas coisas boas, e se você está vendo que tem gente ao seu redor que está ali falando coisas que não te estimulam, não deixe de fazer o que é benéfico. Não deixe. Ah, mas fulano vai ficar de cara feia. Fulano é fulano, você é você. Você não nasceu com fulano e não vai morrer com ele. Porque ainda que a gente fique até o fim de nossa vida com alguém, no caixão só cabe um. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se relacionar com as pessoas é um desafio, principalmente quando o assunto é relacionamento conjugal. Toma muito cuidado para você não exercer anulações absurdas só para satisfazer uma outra pessoa que não enxerga que aquilo que você quer fazer é benéfico. Não deixe de fazer o que é benéfico para você, só porque outras pessoas não veem aquilo, não entendem aquilo. Combinado? Vamos para outra dica. Foque no seu desenvolvimento pessoal antes de qualquer coisa ou pessoa. Não foge muito da dica anterior. Temos que focar no nosso desenvolvimento pessoal, antes de tudo e todos. Surgiu uma oportunidade, lembra da dica que fala do tempo. Aquela oportunidade vai fazer seu tempo valer a pena? Vai somar no seu desenvolvimento pessoal? Vai auxiliar no seu crescimento moral, no seu crescimento como pessoa, no seu crescimento quando o assunto é maturidade? Não, Natália. Aquilo que pintou pra fazer, aquele convite que fizeram pra mim, não vai me fornecer nada disso. Então pensa bem se vale a pena. O tempo é uma coisa que não volta. Não é interessante focarmos em algo ou em alguém que não vai nos proporcionar um desenvolvimento pessoal. Somos únicos, lembra do que eu falei?
Nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Então não é interessante a gente abrir mão do nosso desenvolvimento pessoal só para satisfazer algo ou alguém, só para ter alguns momentos de um falso prazer, porque o que tem de gente aí que abre mão de um desenvolvimento pessoal para ficar fazendo coisas que naquele momento dão prazer, mas um prazer falso. Por que falso? Porque depois só vem coisa ruim. Que é um exemplo, a pessoa que enche a cara. Naquele momento ela está tendo prazer em beber muita bebida. Ela está lá tomando o álcool dela, ela está tendo o prazer dela. Mas e depois vem o quê? Vem a ressaca. Quando não é só a ressaca, vem a vergonha, porque às vezes a pessoa dá vexame, faz bobeira quando está embriagada. Vem o desgosto na família, porque pode observar, quando tem uma pessoa que não controla o gosto pela bebida alcoólica e acaba se tornando um alcoólatra, fica aí embriagada pelos cantos, ela sempre traz um desgosto para a família dela. Sempre. E se não traz desgosto para a família, porque às vezes não vive com a família, ela enche o saco da sociedade com as baboseiras que fica fazendo por aí nas ruas, nos estabelecimentos e por aí vai. Verdade seja dita, eu já cansei de falar em outros vídeos aqui no canal que eu não estou aqui para adular e para passar a mão na cabeça de ninguém. Estou aqui para expor conhecimentos de uma maneira séria, sensata e que realmente tenha como objetivo fazer você que me assiste abrir a mente e refletir sobre as coisas. Então, considerando o que disse a dica, foca no desenvolvimento pessoal antes de qualquer coisa ou pessoa. Lembrando que focar no nosso desenvolvimento pessoal não significa desrespeitar ninguém, desrespeitar o relacionamento que você tenha com alguém. Até porque se você faz isso, nem de longe você foca no seu desenvolvimento pessoal. Pessoas que não respeitam aquilo que faz parte da situação de vida, o casamento, não respeita as normas, enfim, são pessoas que não têm prazer nenhum no seu desenvolvimento pessoal. Porque uma pessoa que foca no seu desenvolvimento pessoal, uma pessoa que preza isso, a primeira coisa que ela faz é ter atenção às normas, às regras, às leis, aos compromissos. É a primeira coisa que ela faz. Combinado? Vamos para outra dica. Não tolerar nenhuma falta de respeito. Nenhuma. Pode parecer uma dica boba, né? Pode parecer uma dica tão óbvia, mas observe. Faz um 360 na sua situação de vida. Quantas faltas de respeito você já tolerou, hein? Quantas faltas de respeito você já deixou rolar para baixo do tapete? E só você sabe o porquê fez isso. Porque tudo que nós fazemos tem um motivo. Mas todos esses motivos realmente valiam a pena? Realmente eram por uma causa nobre? Observe. Observe o seu agora. Está tolerando alguma falta de respeito? Mas para você entender essa dica, você tem que entender o que é respeito. Então, se você ainda não conhece o vídeo que eu já indiquei, como respeitar o próximo, sai desse vídeo aqui quando ele terminar e corre para assistir ele. Porque respeito é a chave de tudo. Mas as pessoas não entendem o que significa respeito e por esse motivo vivem aí de qualquer maneira e toleram coisas que não deveriam nem tolerar. Suportam coisas que não, você não tinha que suportar aquilo. Aquilo não tinha nada a ver com viver uma vida de amor. Então assim, até você assistir o vídeo, eu já comentei neste vídeo aqui, vou comentar de novo rapidamente. Respeito tem a ver com dar atenção. E dar atenção não significa que vamos apoiar ou discordar de cara de uma informação. Significa que vamos examinar a coisa para depois darmos o veredito. Se a gente apoia, se a gente discorda. E se a gente apoia algo, ok. Se a gente discorda, tem que apresentar um argumento do porquê discorda. Então, observe, você tem tolerado alguma falta de respeito? Quantas vezes a gente já falou com pessoas e as pessoas não deram o devido respeito para nós? Ou seja, não deram a devida atenção. E por esse motivo, não entenderam a importância de mudar determinados comportamentos ou a importância de manter algo como já estava. Tem que ter respeito. Para que haja um bom relacionamento em todas as esferas, social, familiar, conjugal, na empresa, para que haja um bom relacionamento, tem que ter respeito. Ou seja, tem que ter atenção. Tem que ter, é uma obrigatoriedade, tem que ter. Sem respeito, nada flui.
Nada flui de maneira correta, coerente. Tem que ter respeito. A Natália tem que ter amor, tem que ter respeito. Se não tem respeito, não tem o amor, porque como você vai identificar o amor se não tem o respeito? Tem que ter respeito, isto é, tem que ter atenção. Então, nesta dica, o que a gente aprende? Não convém tolerar nenhuma falta de respeito. Tá percebendo que não tá tendo a devida atenção? Persevera, insiste, se posiciona, porque senão a gente não vai ter o devido êxito, a gente não vai ser devidamente correspondido. Vamos para a última dica e é desta que depende todo o resto. Presta bem atenção. Não permita que a opinião de absolutamente ninguém interfira ou atrapalhe estas dicas apresentadas. É isso mesmo que você acabou de ouvir. A 9ª dica, ela é como se fosse um carimbo para que a gente entenda. Não devemos permitir que a opinião de absolutamente ninguém, hein? Tanto faz se este alguém é um ser terreno, sobrenatural, ninguém. A opinião de ninguém deve interferir ou atrapalhar alguma das dicas que foram apresentadas. Lembre-se, somos únicos e estamos neste planeta com alguma finalidade. Cabe a cada um de nós encontrar a finalidade que nos cabe aqui. Eu acredito que estamos aqui para ser seres melhores, seres evoluídos, seres mais inteligentes, mais éticos, maduros, responsáveis, amorosos, comprometidos, respeitosos. Eu foco naquilo que é bom, eu foco naquilo que é desenvolvimento pessoal. Tem pessoas que estão aqui neste planeta fazendo da própria existência um lixo. E pior, um lixo que na maioria das vezes não é reciclável. E isso chateia, porque você vê pessoas que têm potencial para algo bom, mas que elas usam o potencial para porcarias, para coisas que só semeiam desgraça, só semeiam desequilíbrios aí. Então, olhe para você, faça bom uso de cada dica que foi apresentada e seja um ser humano cada vez melhor. Procure brilhar por onde quer que você venha passar, porque a finalidade de uma luz é justamente esta: iluminar, clarear. Dependendo da ocasião, a luz também pode aquecer. A título de exemplo, o fogo também serve para aquecer. Serve também para destruir coisas que a gente vê que já não está valendo mais a pena. É tudo aqui uma metáfora, então presta atenção, tá bom? Eu espero que este vídeo possa ter lhe agregado boas informações, que possa atuar na sua vida como uma motivação, como uma reflexão. Se você tiver algo a somar com o conteúdo, o espaço de comentários está aí, fique à vontade. Se gostou do vídeo, deixe o joinha, compartilha com outras pessoas para que elas também possam ser beneficiadas com estas dicas e eu vou ficando por aqui. Agradeço pela sua atenção, se for inscrito no canal também agradeço e se não for, fica aí o convite. Clica no botãozinho embaixo do vídeo, inscreva-se. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.